Olá, hoje eu vou resolver as questões de matemática da primeira fase da Unicamp de 2022. Então, eu estou fazendo a prova Q barra X, então vou seguir a ordem dessa prova. Então, vou começar pela questão 13. Bom, a questão 13, ela fala o seguinte pra gente. Certo país adquiriu no total 5 milhões de doses de vacina. É, e foram três tipos, a vacina alfa, vacina beta, vacina gama. E pagou no total 40 milhões para comprar todas as vacinas. Então, aqui ele fala, ó, a alfa custa 5, a beta custa 10 e a gama custa 20. E ele deu essa informação, sabendo que o número de doses adquiridas da vacina beta é o triplo da gama, qual foi o número de vacinas alfa? Então, ó, ele falou assim pra gente, ó, o preço da alfa é 5, o preço da beta é 10, o preço da gama é 20. Se eu somar o número de vacinas alfa que eu comprei, mais o número de vacinas beta que eu comprei, mais o número da gama, eu comprei no total 5 milhões de doses, que eu vou colocar assim, para ficar mais fácil de escrever. E o preço? Bom, o preço fica assim, ó. Eu paguei R$ 5 vezes o número das alfas que eu comprei, porque cada uma custa 5, então é 5 vezes quantas eu comprei. A beta, o mesmo raciocínio, eu comprei 10, eu comprei um certo número, custa R$ 10 cada um. E a gama, a mesma coisa, eu paguei 20 em cada gama. E quanto que eu gastei no total foi 40 milhões de reais, certo? Então, do texto, a gente consegue achar esse sisteminha de equações aqui. E ele pediu justamente qual que é o número de alfas comprado, que é o que a gente vai descobrir desse sistema de equação. E para poder resolver esse sistema, ele deu uma outra informação importante, que fica aqui, ó, beta é o triplo do número de doses da gama. Então, o número de doses da beta é o triplo, ou seja, três vezes o número de doses da gama. Então agora a gente já pode, ó, a partir daqui, substituir as informações que a gente tem e começar a resolver o problema. Então, onde tem número de beta, eu vou colocar 3 vezes gama. Então, eu vou ter ó, número de alfa mais 3 vezes o número de gama mais o número de gama é 5 milhões. 5 vezes o número de alfa mais 10 vezes o número de beta, eu estou substituindo pelo número de 3 vezes o número de gama. Mais 20 vezes o número de gama dá 40 milhões, certo? Então vamos reescrever isso aqui. Então a gente vai ter, ó, aqui em cima o número de alfa mais 4 o número de gama, vai dar 5 milhões de vacinas. E aqui eu vou ter, ó, 5 números de alfa. Aí aqui eu tenho 30, ó, 3 vezes 10, 30, mais 20. Então eu tenho 50 vezes o número de vacinas gama que eu comprei. Tudo isso aqui tem que dar 40 milhões de reais, que foi o preço total das vacinas, certo? E aí, lembrar, ó, prestar atenção em qual que é a informação que o exercício pede. Ele quer saber o número de alfa. Então, a gente precisa encontrar o número de alfa. Então, se a gente substituir o número de gama em uma das equações, isolar o número de gama e substituir na outra, a gente acha o número de alfa. Então, vamos fazer isso, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 1. Essa aqui, quer dizer, eu vou chamar isso aqui de equação 2 e essa aqui de equação 1. Então, ó, da equação 1, a gente consegue tirar essa informação, ó. Então, eu quero isolar o número de gama. Então, eu vou ter 4, número de vacinas gama, é 5 milhões, menos o número de vacinas alfa. Então, eu vou dividir todo mundo por 4, eu vou ter que o número de gama vai ser 5 sobre 4 vezes 10 a sexta,
menos o número de alfa sobre 4, certo? Dividir tudo por 4. Então agora a gente vai vir e vai substituir essa informação na equação 2. Então a gente vem, ó, e aí a gente vai ter 5 número de alfa mais 50 vezes, ó, 50 vezes tudo isso daqui, que é o número de gama que a gente achou, 5 quartos vezes 10 a sexta, menos n alfa sobre 4. Tem que ser igual aqui, ó, 40 milhões. 40 vezes 10 a sexta. Então vamos reescrever isso aqui, vai dar 5n alfa mais, ó, 50 vezes 5, 5 vezes 5 é 25. Só que eu tenho mais um zero ali dos 50. Então vai ficar 250 vezes sobre 4, menos 50 sobre 4, n alfa, é igual a 40 vezes 10 a sexta. Então agora a gente pode arrumar isso aqui, ó. Eu vou passar esse número para lá e fazer o MMC aqui. Então eu vou ter, ó, para somar esse com esse, eu posso escrever como 20 sobre 4 n alfa menos 50 sobre 4 n alfa. Ó, repara que 20 sobre 4 é 5, então eu só reescrevi com uma fração. E aqui eu tenho 40 vezes 10 a sexta menos 250 sobre 4 vezes 10 a sexta. Só que eu vou fazer a mesma técnica aqui, ó. Eu vou reescrever 40 como 160 sobre 4. Porque aí eu tenho a mesma fração, eu consigo fazer meu MC bem mais fácil. Então aqui vai ficar menos 30 sobre 4, n alfa, é igual a menos 90 sobre 4 vezes 10 a sexta. Aqui, ó, se eu multiplicar todo mundo por 4, dos dois lados esse 4 some. É menos 4, né? Melhor, porque aí eu já consigo tirar o sinal de menos daqui. E aí é só dividir, vai ficar n alfa é igual a 90 sobre 30 vezes 10 a sexta, que é igual a 3 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa que 10 a sexta, a mesma coisa que 10 a sexta, a mesma coisa que milhão. Então é 3 milhões de vacinas alfa. Então está respondida a primeira questão. É a alternativa D, certo? Então vamos para a questão 14. Então vamos ler aqui a questão, ó. Certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, reduzindo assim o consumo de combustível e também os índices de poluição. Então ele fala, ó, a versão a gasolina custa 150 mil e a híbrida 180. Aqui é uma tabela do consumo de combustível, e aí ele fala aqui embaixo, ó, a parte mais importante. Ó, um motorista faz diariamente um percurso de 36 quilômetros na cidade e 56 na estrada. Considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5 e que ao longo do tempo esse preço será constante, o percurso não se alterará, quantos anos de uso serão necessários para que a economia de abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido? Então esse exercício é assim, ó. Pensa você está entre comprar um carro híbrido e um carro só a combustão. E você quer saber o preço que eu vou pagar a mais no híbrido, vale a pena? Quanto tempo eu vou demorar para economizar o preço a mais que eu paguei? Então você vai lá e vê quanto que você gasta de combustível, para saber quanto tempo que você vai levar para pagar esse preço a mais. Então, ó, a gente pode separar esse exercício da seguinte maneira. É, vamos ver quanto que a gente vai gastar para andar com o carro a gasolina, certo? Então, ó, aqui é o preço para andar com o carro a gasolina. Então, o que acontece, ó? Eu vou andar 36 quilômetros na cidade, certo? E aí o que acontece? Eu vou andar 36 quilômetros, isso dá quantos litros, ó? Se eu ando 12 quilômetros por litro na cidade, se eu dividir 36 por 12, eu sei quantos litros eu vou usar. E eu multiplico pelo preço da gasolina, certo? E eu vou somar agora quanto que eu ando na estrada. Eu ando 56 na estrada,
É, e eu consumo 14 vezes 5. Então, o preço da gasolina por dia, então isso aqui é por dia, aqui vai dar 3 vezes 15. Então, repara, ó, se eu consumo 12 quilômetros, se eu faço 12 quilômetros por litro com combustível, se eu ando 36 quilômetros, eu preciso de 3 litros, certo? Porque cada litro eu ando 12. Então, essa aqui é a conta. Mas, opa, aqui é 3 vezes 5, né? Já coloquei a resposta. Aqui vai ficar 4 vezes 5. Então vai dar 15 mais 20, 35 reais, reais por dia. Só que eu quero saber quanto que eu vou usar no ano, porque repara que a resposta já está em anos, então compensa já eu ver o preço em anos, certo? Então, se eu gasto por dia 35, em um dia, se eu multiplicar pela quantidade de dias no ano, eu vou saber o preço anual de combustível. Essa conta aqui, ó, vai dar 12.775 reais por ano. Então aqui já é o preço anual. Então agora vamos ver o preço do carro híbrido por ano. Então vamos ver, ó, o carro híbrido, eu também vou andar os mesmos 36 quilômetros, só que ele consome 18. Então ele faz 18 quilômetros por litro. Então ele é mais econômico. Ele anda mais com menos combustível. E aqui é 56 por 16, vezes 5. Isso aqui é no dia também. Então o preço do híbrido, ó, aqui eu vou ter 2 vezes 5, mais, aqui vai dar 3,5 vezes 5. No total vai dar 27,5 reais por dia. Então repara que o carro híbrido ele vai gastar menos por dia, tá vendo? Ó, ele vai gastar 8 reais, 8,50, 7,50 menos por dia de uso. E aí o exercício quer saber justamente assim, já que eu vou economizar, quanto tempo eu demoro para economizar o preço a mais do carro? Então vamos lá, eu quero saber isso aqui, o valor por ano. Então eu vou multiplicar pela quantidade de dias que tem no ano, 365, que vai dar 10.037,50 reais por ano, só de combustível. E aqui que fica agora a parte interessante, ó. Qual que é o preço do carro? Então, ó, o carro a gasolina, ele é 150 mil. O carro híbrido, ele é 180 mil. Então, qual que é a diferença de preço entre eles? É 30 mil reais, certo? É, é diferença de 30 mil reais. Então, qual que é a diferença do preço do combustível por ano? Então, ó, o preço da gasolina, o preço de combustível é 12.775. E o preço do híbrido, 10.037,50. Ou seja, eu economizo por ano 2.737,50. Então a questão é, ó, se eu economizo isso aqui por ano, então ó, esse daqui é a economia por ano, quantos anos eu levo para valer a pena pagar esses 30 mil? Então vamos ver, ó. Se eu pegar o 30 mil e dividir pela economia anual, eu vou saber quantos anos eu demoro para chegar no valor dos 30 mil, economizando dinheiro. E aí essa conta vai dar mais ou menos, ó, 10,95 anos, ou aproximadamente 11. Então, ó, se você vê o 30, se você multiplicar 2.700 por 10, vai dar um pouco menos do que 30 mil. Então, tá entre, ó, se você olhar as respostas, você vai saber ali que está mais ou menos entre 10 e 12, porque é um pouco mais de 10 vezes. Então, essa daqui é a resposta certa, letra B. Ou seja, você vai lá, o que interessa é você ver o tanto que você economiza com o carro híbrido por ano e ver quantos anos demora para essa economia fazer sentido, que são 11 anos mais ou menos, certo? Próxima questão. Questão 15. Então, essa questão aqui, ó,
ele pede assim pra gente. Ele dá o gráfico de duas funções e pede para calcular alguns valores dessa função. Então ele pede para a gente calcular isso aqui. F de g de menos 1 menos a g de f de 1, certo? Então, agora a gente só precisa olhar os pontos aqui, ó. Então, deixa eu pegar. Vamos ver. Quanto que vale? Ó, esse aqui é o gráfico da função g, certo? Então, aqui é o gráfico da função g, aqui é o gráfico da função f. Então, g de menos 1. Então, ó, o menos 1 ele está aqui, ele vem para cá, ele vem para cá. Então, o g, ó, ele vale menos 1. G de menos 1 vale menos 1. Então, vamos substituir, ó. Aqui, g de menos 1 vale menos 1, olhando o gráfico mesmo. Agora, vamos ver quanto que vale f de 1. Ó, f de 1 é aqui, ó, a função f, então f de 1 vale 0. Está em cima do eixo, f de 1 vale 0. Então, a gente pode colocar aqui, ó, f de 1 vale 0. Certo? Então esses valores aqui, você olha direto no gráfico. Agora é só olhar, ó, o f de menos 1. Agora vamos aqui no gráfico do f de menos 1, batendo ali no gráfico, dá aqui, ó, dá 2, positivo, certo? Então f de menos 1 vale 2. Menos, quanto que vale o g de 0? Vamos ver, ó, g de 0, ó, eu venho aqui, eu saio do 0 e tenho que encostar no gráfico, vale menos 2. Então, g de 0 vale menos 2. 2 vezes menos menos 2, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Alternativa D. Essa questão aqui é só você buscar os pontos no gráfico mesmo. É olhar os gráficos e ver os valores da função no ponto que ele pede. Vamos lá para a questão 16. Essa questão aqui é interessante, ó, vamos ler ela. Ele fala assim, o exercício começa definindo o que é uma média geométrica. Então, ó, dados os números reais positivos, A1, A2 até 1 então pode ser 5 números, 6 números, 7 números, 20 mil. A média geométrica M desses termos é calculado por. Então ele deu a fórmula da média geométrica. E aí ele fala, a média geométrica de 1, 10, 100, aí vai 100, 1000, 10.000, 100.000 até 10 elevado a 22 é. Então vamos começar. Ó. O que o exercício está pedindo para a gente? A média geométrica, que é a raiz quadrada, a raiz enésima desses valores aqui, ó. 1 vezes 10 vezes 100 vezes 10 a 22. Correto? Quantos números eu tenho? Porque ó, esse n aqui é o número de números que eu tenho nessa média geométrica. Então, ó, repara que aqui eu vou até o 22. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. O 1 é 10 elevado a 0. O 10 é 10 elevado a 1. O 100 é 10 ao quadrado. Depois eu vou ter o 10 à terceira. Vai até o 10 a 22. Então, eu vou ter ó, 22 aqui, números, mais o 0. Então, eu tenho 1 mais 22. Eu tenho 23. Então, é a raiz 23 dessa multiplicação. Agora vem a parte interessante. Repara que quando eu tenho multiplicação de potência, então, por exemplo, de mesma base, né, potências de mesma base, então, se eu pegar aqui 10 ao cubo vezes 10 à quinta, como é que a gente resolve? A gente mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 5. Então vai ficar 10 oitava. Então, repara que isso daqui vai ser basicamente a potência final que vai ficar aqui dentro, basicamente é a soma de todas essas potências, a soma do 10 elevado a 0, a soma do zero, né? Então vamos reescrever isso aqui para ficar melhor. Raiz 23 de 10 elevado a 0 vezes 10 elevado à primeira vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado até 10 elevado a 22. Então eu vou somar tudo isso aqui. Então, olha que interessante, a gente pode reescrever isso aqui como uma uma PA, uma progressão aritmética, que é do 0, 1, 2, 3,
vai, até o 22, com uma razão de 1. Porque, ó, aqui eu estou aumentando a potência de 1 em 1. Então é 0, 1, 2, 3, tal, tal, tal. Certo? E aí, o que que eu posso fazer para facilitar? Eu posso ver a fórmula para a soma dos n primeiro termos de uma PA, que é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Então, ó, a soma dos 23 primeiros termos dessa PA vai ser 0 mais 22 vezes 23 sobre 2, que dá 11. Aqui, ó, vai dar 0, vai ficar 22 vezes 23 sobre 2, que dá 11 vezes 23. Eu vou deixar assim. Então, repara, ó, agora eu tenho que a média geométrica vai ser a raiz 23 de 10, porque isso aqui foi a soma dos expoentes. Então, lembra, eu mantive a base e somei os expoentes. A soma disso tudo vai dar 11 vezes 23. Aí, olha que legal. Eu posso reescrever essa raiz assim, ó. 10 elevado a 11 vezes 23 dividido por 23. E aí eu simplifico e só sobra o 10 elevado a 11, que é a resposta. Então, o segredo dessa questão é você perceber que você pode interpretar essa multiplicação gigante aqui como uma PA, ou uma soma de uma PA. Então, porque como você está multiplicando potência, você vai somar os expoentes. Então, você soma todos os expoentes para achar qual que é o valor. Você poderia somar 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 22? Pode, mas vai ser bem mais complicado. Você pode pensar o exercício assim, que fica mais simples de resolver. Então, essas daqui foram as 4 primeiras questões. Então, até a questão 16.